Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém, queridos. Bom estarmos aqui. Sempre um prazer atender esta igreja. Obrigada, pastor Alex, pastor Bruno, amigos, queridos. Eu gosto de frisar sempre. Poucas são as pessoas que têm amigos de infância mesmo. Eu tenho, né? Meu jardim de infância é Bruna, né? Somos amigos desde o jardim de infância. Então, isso é muito bom. Então, amigos que seguem o meu percurso desde criança, acompanhando tudo. E a gente, na época, aceitamos Jesus perto, começamos a pregar, ministério perto, épocas maravilhosas. E eu agradeço ao Senhor por ter nos sustentado até aqui, por estar sustentando esse casal, né? Somos comadres, né? Madrinha deles também de casamento. Então, tem uma história, né? A gente não tem a oportunidade de estarmos juntos sempre, mas eu falo para os meus amigos: amigo pode não estar por perto, mas está dentro. Eles estão aqui dentro, sempre sabem que pode contar conosco. Que Deus abençoe esta igreja, culto de missões. Falar de missões, sou suspeita, né? Sou missionário e é maravilhoso. Para quem não entende muito a chamada, pensa que culto de missões é um culto maçante, mas não é não. Se você entender verdadeiramente o chamado, o que é missões, você só está aqui por causa da obra missionária. Porque alguém pregou a palavra para você, porque alguém se levantou para o chamado e o evangelho chegou até a sua vida. Então, missões é maravilhoso. Junto comigo essa noite está meu esposo Leandro, me acompanhando, minha cunhada Elisângela, Afonso também, jovem lá da igreja, e alguns irmãos aí que a gente não fala muito não, para poder os irmãos, né, não virem atrás, mas vêm. Estão por aí também, tem alguns assembleanos aí. Mas que Deus abençoe rico e poderosamente. Deus colocou uma palavra no meu coração, quero compartilhar com a igreja, está em Êxodo, capítulo 3. Vou ler no versículo de número 7, depois o 10 e o 11 para a nossa meditação. Êxodo, capítulo 3, versículo 7, depois o 10 e o 11. Quem achou, diga amém? Amém. Êxodo 3, 7. Diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta para a gente acompanhar um pouquinho o sentido dessa palavra, falando a respeito de missões e trazendo aqui nesse texto. A gente aprende alguns princípios aqui do que é o chamado, do que é a obra missionária, do que é você se posicionar como um missionário, não literalmente de carteirinha como eu de repente, mas se colocar como pregador da palavra. O Senhor, antes de subir aos céus, Ele disse: ide por todo mundo, missionário que tem carteirinha e credencial, os pastores, os obreiros. Ele colocou a parte dessas pessoas? Não, é geral. Ide por todo mundo. Quem? Todos nós. Você rapaz, você moça, você adolescente, você irmão, você idoso, idosa, dentro das suas possibilidades. Todos nós estamos inseridos nessa chamada para pregar a palavra. Pregar a palavra, mas eu não sou pregador. Pregar a palavra, como já foi dito aqui com propriedade, não é apenas só você pregar como eu estou pregando aqui, inserindo um sermão para essa igreja nessa noite, mas você é um pregador da palavra, principalmente através das suas atitudes, da sua vida, do seu testemunho, da sua história. É uma maneira de a gente pregar a palavra. Pregar a palavra é você literalmente, o texto e a pregação mais resumida, mais certa, mais acertada em relação a pregar o evangelho. Para você que de repente está dizendo: não sei pregar, o que eu falo? A pregação mais completa é você chegar para um pecador, para uma pessoa não crente e dizer:
dizer para ela: olha, Jesus te ama, tem uma obra na tua vida, Ele quer te salvar, Ele veio ao mundo por tua causa. Jesus te ama, tem uma obra, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Jesus cura, salva, liberta, Jesus batiza no Espírito Santo, e você faz o convite para aquela pessoa. É uma das pregações mais acertadas, não tem muita teologia, não tem muita coisa, mas o nosso Senhor, Ele é simples. Jesus pregava a palavra sentado na beira da praia, sentado, falando. Hoje, na EBD, eu dizia para as irmãs, Jesus sentou no monte, colocou os discípulos ali em volta e pregava a palavra na simplicidade. E é isso aí, com o teu português, com a tua idade, com o teu jeitinho. Se é com 5 minutos, com meia hora, 2 horas, eu não sei o modo que Deus te usa. Eu só sei uma coisa: Deus te usa se você der lugar. Deus te usa se você der espaço. Deus te usa se você parar de sentir pena de si mesmo, se comparar ou jogar responsabilidade só para alguns, dizer é só missionários animais que pode pregar. Quem falou isso para você? É todos nós. Sabia de uma coisa? Tem lugares que eu vou que você não vai, mas tem lugares que você vai que eu nunca vou conseguir ir. Tem palavras que você, na sua projetada, adolescente, rapaz e criança, vai ter mais propriedade de falar do que eu na minha idade. Ei, homens, você tem mais liberdade de falar com outro amigo do que eu, como mulher, me chegar às vezes ao homem e dizer certas palavras. Então, cada um com a sua idade, cada um no seu tempo, cada um na sua particularidade, tem condições de pregar a palavra. Cadê os guerreiros e guerreiras aqui nessa noite? Eu já estou sentindo Jesus caminhando aí de cadeira em cadeira. Eu já estou sentindo Jesus caminhando aí para segurar na tua mão e te animar e dizer: você está incluído nesse mistério. Você não está de fora desse mistério. A chamada é para você também. Ah, mas eu sou coitada, não é não. Você é uma bênção na presença de Deus escolhido. Por isso que o Senhor, nesse texto aqui, Moisés estava apacentando ali o rebanho do seu sogro. E a primeira lição que a gente tira, que eu sou prático, objetivo do que Deus me dá, é que Deus não chama aquele que está preparado, capacitado. Deus chama você do jeito que você está, e depois Ele te capacita. Porque a gente fica nessa história: quando eu me preparar, eu vou fazer missões. Quando eu me preparar, se você esperar se preparar, a vida é um sopro. Deus quer te usar para ontem. As pessoas estão morrendo debaixo do nosso nariz, precisando de salvação, precisando da minha palavra. As pessoas estão surtando aí na rua, as pessoas estão endemoniando aí na rua o tempo todo, passando mal, endividadas, problemas familiares, financeiros, passando mal, correndo, pedindo ajuda. E é necessário a gente parar com isso, de ficar esperando um tempo propício. Olha para mim, a Bíblia diz para pregar em tempo e fora de tempo. E não é para ontem, não é para hoje, é para agora. Deus está contando com você. É aproveitar todo minuto. É pegar enquanto está tendo Uber. O motorista está ocupado e você já pode lá lançar uma palavra. É pegar para a dona de casa que está no mercado reclamando do preço do arroz, do feijão, do café. E você dizer para ela: embora o café seja caro, tua vida também custou muito caro. É mesmo, né? Muito mais caro que o café. E aí você está pregando a palavra. Aí você está na rodoviária, a pessoa ali, em todo o tempo. Eu estou com pressa de chegar. Cadê esse ônibus não chega? Depois tem coisas que demoram a chegar. Mas ele tem uma promessa que está se cumprindo e está para ontem. O que é? Jesus está voltando. Ele não demora. A Bíblia diz ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. O ônibus vai tardar, Jesus não. E aproveitar as oportunidades. Moisés estava atarefado, cuidando do rebanho. E no meio das tarefas da vida, ele recebeu o chamado de Deus. Então, no meio das tarefas da sua vida, agora em 2025, ele é o teu trabalho, a faculdade, a criação dos filhos, a correria, você adolescente na correria dos estudos, seja o que for, você irmão, irmã, na correria do dia a dia. Pois é, arrume um tempo na tua agenda, porque a obra de missões está te aguardando. Deus conta com você.
tempo ali. Tempo tem a ver com interesse. Tudo que nos remete a interesse, a gente arruma tempo. Não tem essa. Quando alguma coisa te interessa, faz os seus olhos brilharem, você arruma tempo rápido. E seja na madrugada, você vai arrumar um tempo. E ali Deus chama Moisés para aquela obra. Estava ali ocupado. E de repente, no versículo 2, acompanha o texto, aparece ali no Monte Horebe um anjo. E o Senhor ali numa chama de fogo no meio de uma sarça, para chamar a atenção de Moisés de alguma maneira e quebrar aquela rotina, aquela correria. A sarça pegar fogo em si era normal. Em meio ao deserto, a campina seca pegava fogo. Então era normal aquilo. Não era normal a sarça pegar fogo e continuar pegando fogo, nunca acabar. Assim somos nós. Tem fogo aí? Fogo que arde dentro de nós. E só consome uma coisa, o pecado. E a gente continua firme, adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ali aquela sarça pegando fogo chama a atenção de Moisés, quebra a rotina dele, porque agora algo diferente estava acontecendo. Em relação à obra missionária, às vezes Deus faz com que aconteça alguma coisa na nossa vida para quebrar a nossa rotina, essa correria que eu costumo dizer para alguns, que rotina é um veneno, rotina é tóxica, cuidado com a rotina da vida. Tudo que remete à rotina é tóxico. Casamento virou rotina? Tóxico. Relacionamento, filhos, pais, filhos, professor, aluno, ministério, virou rotina. Cultuar, virou rotina. Senta, pregador pediu, dá aleluia, aleluia. Abaixa a mão, robozinho. Virou rotina. É muito ruim. A gente fica metódico. E não é assim que Deus quer nos ver. Nessa noite é Deus quebrando um pouquinho a tua rotina, despertando você de alguma maneira. Os grandes pregadores foram despertados da rotina para poder ouvir a palavra e serem pregadores. A gente vê Pedro, que estava ali pescando, e de repente o Senhor quebra a rotina dele e fala: rapaz, você vai pescar, mas não é peixe, mas não vai ser homem. Pronto, chamou a atenção. Como assim? Pescar homens? Como que pesca homens? Chamou a atenção de Pedro. A gente viu um Levi que estava na coletoria ali, cobrador de impostos, todo ocupado, consciência pesada, e de repente o Senhor vem e diz: eu vou mudar a tua vida. A gente olha para o Saulo rigoroso, querendo matar os crentes, mas o Senhor faz ele cair do cavalo, da cavalgadura, seja que for que ele estava, ele cai dali por terra, e o Senhor fala para ele: eu tenho uma obra chamada para a tua vida. O Senhor quer te despertar de alguma maneira. O Senhor quer chamar a tua atenção. A gente está vivendo, presta atenção nisso. O diabo está tentando nos distrair de todas as maneiras. Cuidado para você não viver uma rotina da vida, distraído com as coisas desta vida. Mas nessa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está te chamando a atenção nessa noite. Fazendo você olhar ao redor, fazendo você pensar no próximo, fazendo você pensar que Jesus está voltando, que as vidas estão perecendo, fazendo você voltar os teus olhos para aqueles que precisam ouvir a palavra. E a responsabilidade não é só minha, a responsabilidade é nossa. Então abra a tua boca que Deus vai te usar com força para pregar a palavra. Diz a história que Martinho Lutero também andava no campo, estourou um raio, ele se assustou com o raio. Olha Deus quebrando a rotina, fazendo alguém. E ali Martinho Lutero entendeu que precisava fazer uma reforma, que precisava Deus tocá-lo profundamente, e começou a pregar a palavra. Agostinho de Hipona ouviu uma música poética que chamou a atenção dele, e ele entendeu: eu preciso pregar a palavra. E assim começou a pregar a palavra. Missionários animais ainda, franzina, adolescente, medrosa, cheia de preconceito, de tantas coisas. Vai na igreja congregacional de pé, senta lá no último banco, o pastor pregou sobre o pão da vida, e eu fiquei: que pão é esse? É bom, que interessante, mas que pão é esse? Quero saber mais desse pão. E no final ainda fez o convite: quem quer esse pão da vida? Aleluia. E eu quero, mas tenho vergonha, não vou lá na frente. 12 anos que eu tinha, vou lá na frente, que vergonha. Aí eu olhei ao redor, ninguém levantou para ir. Ah, que eu não vou mesmo.
levantasse alguém pelo menos para dar uma força. Por isso que preste atenção, jogue a rede. Às vezes tem alguém querendo aceitar Jesus perto de você, jogue a rede, pergunte, se ofereça, quero com você lá na frente, eu te ajudo, como eu precisei naquele dia. Ninguém foi comigo, encerrou o culto, mas a palavra, o despertamento continuou vivo na minha alma. Então eu, com a pouca força que tinha, pouca idade, nenhuma experiência, fui lá na frente, puxei o paletó do pastor Luiz Braga, saudoso, e falei para ele: pastor, eu quero esse pão. Eu quero esse pão para a minha vida. Eu quero Jesus para a minha vida. Eu me lembro que ele ficou tão feliz, eu criança ainda, ele pegou o paletó dele, me puxou para junto dele, chamou o obreiro e falou: Elazinha quer aceitar Jesus, vamos orar por ela! E naquele dia Jesus quebrou a minha rotina também e me mostrou que eu poderia ser um instrumento para a glória dele na terra. Levanta a tua mão no teu lugar, porque Deus está aqui neste lugar. Levanta a tua mão e receba a glória de Deus aí no teu lugar, porque enquanto você está com a mão erguida, você dizendo: Senhor, eu aceito também este chamado, Senhor, eu me coloco também à disposição, Senhor, eu recebo também esta palavra, eu creio que o Senhor tem uma grande obra na minha vida. Olha Deus te tocando aí agora, olha Deus te tocando aí agora, receba esta palavra, Deus está aqui. A Bíblia diz que a sardinha nos consumia. Versículo 3, a Bíblia diz, chamou a atenção, Moisés disse: não vou me virar para lá, que eu quero ver esse negócio, o que está acontecendo. E na hora que ele se vira, o Senhor, vendo o Senhor virar para ele, Deus, o versículo diz 4, Deus bradou do céu e chamou o nome dele: Moisés. Quando Deus faz repetições, geralmente 3, no caso aqui 2, Moisés, é afirmando cada vez mais, chamando pelo nome. Olha bem para mim nessa noite, a tua chamada não é aleatória, não é qualquer uma, você não é qualquer um, coitado, não. Deus te chama pelo nome. É Deus afirmando para você que você não é coitadinho, uma coitadinha, não. Deus te conhece pelo nome. Deus sabe a obra que Ele tem na tua vida. Ele te chama pelo nome nessa noite. Se apresente diante do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, já que está me chamando, na minha pequenez, na minha pouca força. O problema é que a gente se anula demais. Mas nessa noite eu já estou ministrando sobre a tua vida. Eu estou quebrando os julgos aqui para a autoridade do nome de Jesus. Seja qual for o julgo que está te prendendo aí nessa cadeira, em relação ao teu chamado. Eu sou pequeno, eu sou inferior, eu sou incapaz, eu nunca vou chegar. Tem gente que é melhor do que eu. Essa pessoa que está do meu lado tem uma chamada melhor. Fulano prega melhor do que eu. Para com isso. Evangelho, igreja, não é auditório, onde a gente senta e avalia dando nota de quem prega, de quem canta. Aqui a gente não está para avaliar quem canta mais, canta menos ou prega mais. Porque não existe isso. Cada um é usado na particularidade. E o nome do Senhor é glorificado. Aonde que eu vou entrar em depressão porque Camila Barros prega mais que eu? Em relação a números e lugares, né, que eu digo. Em relação a isso, no mínimo. Porque em relação ao nível de palavra, mesma coisa. Que isso? Mesma coisa. Sabe por quê? É palavra. Não é eu e nem ela, é a palavra. Palavra. Que Deus a abençoe. Só quis usar o exemplo de alguém que está em evidência. Tá? Porque ele está sendo filmado e hoje tudo cria um processo. Amém, tá? Glorificado seja o nome do Senhor da vida na serra do Senhor. Só quis dizer para trazer uma comparação. Porque alguém vai comparar, tadinho de mim, mas tem lugar que eu vou, que ela nunca vai. Pronto. Então ela vai em grandes lugares, eu vou em pequenos lugares, e o nome do Senhor vai ser avançado, glorificado, é isso que alguém canta: mas o time de voz de fulano é lindíssimo, é contrato, soprano, meu Deus, que maravilha! O meu, não sei nem qual que é, mas algum time eu tenho. Não sei nem qual que é. Sei sim, é contrato, sei sim. Mas não importa. Tem gente
gente se paralisa diante do outro. Eu dava um exemplo. Domingo passado, no lugar que eu fui ministrar, de anos atrás, quando eu ministrei no Paraná, e é um congresso voltado para um campo de obreiros. E eu me lembro que eu fui agendada para pregar para as esposas dos pastores. Então, pregar para mulheres é minha chamada, eu gosto mais. Então, tá muito boa, vou pregar para as mães, beleza? Só que houve uma mudança na programação. E chegou na hora e eles disseram: tu não vai pregar só para as irmãs, não, vai pregar para os obreiros inteiros. A gente resolveu fazer um culto só. Eu falei: então tá bom, mas aí para mim já é um bocadinho. Tá bom. Quando eu subo no púlpito e lá no Paraná, grandes igrejas, grandes auditórios. Quando eu subo no púlpito, eu olho muitos obreiros. As obreiras estavam espalhadas pela igreja e os obreiros no púlpito. E quando eu olho no meio dos tais obreiros, quem estava lá? Takayama. Pronto, na mesma hora, Takayama está aí, eu Takayama, eu pequeno, Takayama grande, eu já entrava, eu pedi Takayama Brasil, pronto, começou a entrar, eu fiquei, meu Deus, aí comecei a suar, fiquei nervosa, aí sentei e falei: não vou pregar mais. Senhor, quem sou eu? Como assim? Aí entrei mesmo, meu negócio, meu Deus, e agora? E de repente o Espírito Santo falou assim para mim: quem trouxe você lá de Rio Bonito foi Takayama? Quem te deu teu nome aqui nesse lugar foi Takayama? Quem te deu a palavra que está com você, não com ele, foi ele? Quem te chamou para este lugar desde criança e colocou as palavras na tua boca? Você está me entristecendo. Eu falei: não, Senhor, está me entristecendo. Se posicione, respira, pensa, eu te trouxe nesse lugar. Eu respirei fundo e o servo do Senhor não tinha culpa de nada, nem estava olhando para mim, tranquilão, sentado. Carente também de ouvir. E quando a gente se coloca nessa posição, os obreiros sabem o que eu estou falando. Às vezes a gente está sentado aí e quem está pregando fica tremendo, porque Janimara está me ouvindo, o pastor Alex está me ouvindo, o pastor Abrão está me ouvindo, o pastor Alex. Nós também precisamos ser ministrados. Tem hora de você sentar, ouvir, chorar, receber, comer a palavra. E se ninguém se levantar, quem vai pregar? Está entendendo isso? Deus quer te usar nessa noite. Eu quero ter o prazer de você orar pela minha vida. Eu quero ter o prazer de ver esses jovens e adolescentes aqui no ponto pregando a palavra e eu sentado ouvindo. Eu quero ter o privilégio de ver as irmãs sendo usadas com instrumento poderoso. É você, levante a tua mão, receba fogo do Espírito Santo na tua mão. Agora pega a tua mão, vaso, porque você é um vaso. Pega a tua mão aí, profeta, vaso. Segura na mão de alguém e diga: Deus, teu mistério com você, com você, com você. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Receba essa palavra, é contigo. Ele vai te usar na terra, ele vai usar a tua boca, ele vai usar os seus pés, ele vai te usar com autoridade. Ele tem uma chamada, não é só para alguns, é para todos. Está caindo por terra o medo, está caindo por terra todo preconceito, está caindo por terra toda intimidação, está caindo por terra todo complexo de inferioridade, está caindo por terra toda comparação. Deus quer te usar na terra. Só para concluir o testemunho, preguei naquele dia, eu falei: quer saber? Nem vou olhar para trás. Preguei, dei lugar, força, nem olhei para trás. Quando terminou, quem que veio me perguntar de onde eu era? Takayama. Você é da onde? Eu falei: Rio Bonito. Onde fica? Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. Que beleza, beleza mesmo. E ali ele de boa, simples. Porque assim somos nós, servos do Senhor. Quem é servo de Deus de verdade está pronto para sentar e ouvir. Porque quem ensina tem que sentar para aprender. E a gente honra
edificado. E a gente fica muito feliz quando a gente vê os irmãos dando lugar, deixando de lado essas coisas. Quando uma criança é usada, quando o adolescente é usado por Deus, um irmão idoso, idosa. Coisa linda. Missões, chamado de Deus. Foi necessário Deus despertar Moisés de tal maneira. Ele parou ali, o anjo bradou, falou com ele, chamou ele 2 vezes. E o que ele disse? Eis-me aqui. Quantos podem dizer eis-me aqui nessa noite? Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Com pouca força, do meu jeitinho, eu já entendi que o Senhor quer me usar. Então eis-me aqui, Senhor. Faça como Moisés, envia-me a mim, Senhor. Faça como Isaías, envia-me a mim. Pode contar comigo. Quero fazer a tua obra. Me diz qual é a estratégia. Certa feita uma história verídica. Porque Deus dá estratégia para fazer missões. História verídica de um missionário que pregou em lugares ali terríveis. Do Oriente, onde o Evangelho é proibido, a pregação é proibida. E ele foi para lá e disse: Deus me dá uma estratégia. Não posso falar o nome de Jesus nesse lugar. Como é que eu vou ganhar esse povo então para Jesus? O Senhor falou: não fala meu nome inteiro. As iniciais estão JC, porque eu mesmo está tudo certo. JC te ama, me ama. JC te ama. Pronto, um monte de pessoas usando JC. O problema é que a gente quer encaixar o Evangelho, enquadrar dentro do que a gente acha. E assim a gente perde muito tempo. Certa feita Deus me levou para pregar com a autoridade constituída aqui na cidade. Eu falei: e agora? Vai! O homem vai ficar chateado, porque o Senhor me deu algo aqui para entregar. Deixa comigo, vai. E ali eu fui. Me chamei no cantinho, porque Deus não vergonha ninguém. Entreguei a parte para aquela autoridade. Falei. Aquela pessoa na menor tirou o chapéu da cabeça. Eu estou aqui. Falou: estou entendendo. Falei: beleza. É Jesus falando contigo. E ele gostou. Ouvir a palavra. Não encaixe o Evangelho naquilo que você quer, não. Deixa Deus te usar com força. Deus vai te usar em qualquer hora, em qualquer momento, para qualquer pessoa. Certa vez eu ia pregar lá em Saquarema. Estava na rodoviária faz um tempo, apressada, estava atrasada já. Eu estava ali. De repente para uma senhora ali: missionária Genimar, que beleza, bom irmão, falei: amém. Que saudade, falei: amém. Olha, nunca mais esqueci daquela palavra que a irmã pegou na igreja que eu era. Falei: amém, irmã, que Jesus te abençoe. Mas incomodada com a hora. E de repente aquela irmã disse: olha só, que saudade, porque eu me afastei, eu estou afastada do Evangelho. Pronto, o senhor falou assim: ó, espera, esquece o ônibus, presta atenção nela, ela está afastada. O senhor, mas eu lá, esquece a agenda, presta atenção nela. E eu comecei a prestar atenção nela, ela contando as coisas, gemendo, chorando, porque as pessoas estão assim, estão tão desesperadas que em 5 minutos elas te contam a vida inteira. As pessoas estão assim. E ali eu fui no banheiro, estava um calor naquele dia, lavou o rosto, ela foi atrás de mim, a gente continuou conversando. E por fim eu falei: minha irmã está afastada, o que te pega? Ah, já muitas coisas, problema com a família, com os filhos. Eu falei: minha amiga, não perder tempo não. Está com saudade de Jesus? Estou. Quer voltar agora? Ela olhou ao redor. Como assim dentro do banheiro? Estava aquele cheiro interessante. Como assim aqui? Eu falei: aqui mesmo. Mas agora, minha amiga, Jesus está aqui. Mas se entrar alguém, não tem problema. Agora a senhora é a pessoa que entrar. Quer aceitar Jesus? Eu quero. Aceitou Jesus dentro do banheiro. Já o que aconteceu? Perdi o ônibus? Perdi, mas ganhei uma alma para Jesus. Cheguei atrasada? Cheguei, mas a alma que eu precisava ganhar naquela noite foi no banheiro da rodoviária, não foi lá na igreja. Pense nisso. Deus te usa como instrumento em qualquer lugar. Basta você entender que você é esse instrumento. Cadê você que é esse instrumento de Deus? Olha o versículo número 7. O Senhor disse assim: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores. Porque eu conheci as suas dores. Traga essa palavra para o tempo de hoje. Jesus está vendo e o Senhor está ouvindo o clamor da humanidade. Ele está vendo tudo. Ele está vendo o sofrimento da sociedade.
do Brasil, do mundo, as crises econômicas. O Senhor está ciente, está vendo, está ouvindo, está vendo tudo. As pessoas surtando, as pessoas entrando em crise, casamentos se dissolvendo, alguém casa e não dura nem um mês de casamento. As famílias destruídas, famílias que não se entendem mais, adolescentes trancados dentro do quarto, se mutilando. Deus está vendo. Mulheres chorando, desesperadas, porque o casamento acabou. Quantas que ligam para nós, os obreiros sabem disso. Ligam desesperado, meu marido disse: vai embora essa semana, já botou as coisas no carro, vai embora, ameaçou ir embora, já foi, está com outra pessoa, com outra família. Tudo está acontecendo. E o Senhor deixa claro para nós no versículo 7, que Ele está vendo e Ele está ouvindo. Olha para mim, Ele não está inerte diante das agruras da vida, não. Ele não está alheio ao que você está passando, não. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que o Senhor está vendo e está ouvindo. O Senhor está vendo e está ouvindo. E Ele vai entrar com providência na tua casa. Não está sozinho não, meu amigo. Não está sozinho não. Deus continua no controle de tudo. A terra pode se abalar, porém o nosso Senhor está sentado no alto e sublime trono, exaltado e poderoso. No ano que morreu Uzias, entrou em crise a terra. Porém em Isaías eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os anjos cantavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia, cheia. Quem está sentindo? Cheia da sua glória. Portanto, Deus está vendo, Deus está ouvindo o clamor da terra, dos necessitados. E Ele está contando comigo e com você para fazer alguma coisa. Então, na hora da gente parar de reclamar do governo, reclamar das coisas, reclamar disso, de qual posição você é, de esquerda, de direita, frente, costa, sentado, em pé, fica muito agarrado nessas coisas. E esquece o principal, a vida que correndo diante da gente. É aquela famosa história do pai de família que reclamou com os filhos e disse: está faltando alguma coisa para vocês? Eu trago de tudo, eu costumo dar de tudo, não falta nada aqui em casa. E o filho desesperado, chorando, disse: falta sim, pai! O que falta? Eu te dei videogame, eu te dou biscoito, eu dou tudo que você pede, melhor escola. E a criança chorando, dizendo: falta, pai, falta sim. O pai disse: está faltando o quê? E a criança disse: está faltando o Senhor presente mais aqui. Eu quero um pai, eu não quero brinquedo, eu não quero biscoito, eu não quero videogame, eu quero um pai mais presente. É o Senhor dizendo para nós que muitas vezes a gente senta, levanta metodicamente, vem na igreja, bate ponto, toma a ceia, faz até a obra, mas esqueceu do Deus da obra, esqueceu da chamada. E é o Senhor dizendo: muito mais que tudo isso, eu quero você. Cadê você que vai se apresentar diante do Senhor e vai dizer: se o Senhor quer a mim, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, tá? Quem está aqui por inteiro hoje? Está por inteiro? Tem certeza? Examine se fosse um homem assim mesmo. A gente só pega esse versículo para tomar ceia. Vamos examinar a nós mesmos nessa noite? Dá uma examinada. Tu está aqui 100%? Ah, não estou mesmo não. 50% está no hambúrguer que eu vou comer daqui a pouco. Mas 2% está com terça-feira que eu não conta a pagar. E 45% aí também está voltado ali para a mágoa que eu guardo, porque em 1995, às 3h15 da tarde, alguém me disse uma palavra: não acredito que você tem memória boa para guardar porcaria. Tua memória não é para guardar lixo. Tua memória é para guardar aquilo que é bom. Quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. Só que a gente se prende a essas coisinhas e fica difícil Deus te usar na terra. Por isso que a gente às vezes ora e nada acontece. Os discípulos chegaram a essa conclusão e esse conflito. Como assim? A gente não consegue fazer a mesma coisa que Jesus? Ora e não acontece nada. Porque estava faltando o principal: abraçar o chamado. Está abraçando o chamado para a tua vida hoje? Enquanto eu não entendi o que Deus tinha para a minha vida, foi difícil. Tão difícil, pastora Bruna, que teve uma época na minha vida, pastor Alésio, que eu não usava agenda de papel, agenda.
Então por quê? Minha amada amiga, porque eu pensava assim, vou me achar metida, bárbara, se eu usar uma agenda. É isso. Aí sabe o que aconteceu? Comecei a marcar 3 coisas, 2 no mesmo dia. Problemão. Aí o Espírito Santo, que é muito claro e objetivo comigo, assim, vai continuar amando por problema, ou vou comprar uma agenda para você e pronto, acabou. Parou com isso. E eu entendi que uma simples agenda não limita o que Deus tem na minha vida. Aleluia! Que eu não posso ficar preocupada com aquilo que vão dizer a meu respeito. Eu preciso fazer a obra que Deus tem para mim. Não se prenda a essas coisas. Deus quer te usar na terra. Nessa noite é Deus trazendo esta palavra para arrancar todas as barreiras que te prendem. E você vai sair daqui pisando firme. Quem crê que Deus vai levantar nessa noite um grande exército de obreiros e obreiras, pregadores da palavra, seja onde estiverem fazendo, Deus vai te usar com força na terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem alguém precisando de você na tua rua. Tem alguém precisando de você no mercado. Tem alguém precisando de você na faculdade, onde você trabalha, por onde você passa. Alguém precisa ouvir a palavra. E Deus quer te usar poderosamente. Vai te usar. George Miller, que é um dos grandes pregadores, pais da igreja. Amo as histórias de George Miller. Conta que ele começou a fazer as grandes viagens missionárias. Ele já estava lá com os seus 70 anos. E começou a fazer viagem missionária. Se fosse outro, não, já passou, do idoso, deixou aqui. Não tem idade para aquela que quer servir ao Senhor com alegria. Tem coração disposto. Tem disponibilidade, coração aberto, para deixar Deus agir poderosamente. A Bíblia diz que o Senhor virou para ele e diz: vem agora, para ontem. Olha o texto: vem agora, que eu vou te enviar Faraó, Moisés, para tirar o povo de Israel do Egito. Vem agora. Aí no versículo 11, ele falou, todos nós falamos: quem sou eu, Senhor? Para que tire os filhos de Israel do Egito? Quem sou eu? Olha ele se diminuindo, olha ele se colocando à parte. Quem sou eu, Senhor? Aí no versículo 12, uma palavra de ânimo para mim e para você. O Senhor disse: vai, porque certamente eu serei contigo. Deus é contigo nessa hora. Deus é contigo, Deus é contigo. Deus vai te usar poderosamente. Ganhar alma é maravilhoso. Ganhar alma para Jesus é o gol do jogador de futebol. Sabe o que é um jogador de futebol? É o gol. Prega a palavra. Ganhar alma é gol. É bom demais. Eu não gosto muito desse negócio assim, ministro a palavra, ganho almas para Jesus, mas eu já, particularmente nos meus registros, o povo acompanhar os meus trabalhos. Eu não costumo colocar assim, ganhei X almas. Eu entendo que alma não é igual gado, que a gente sai contando, não. Ganhou uma alma para Jesus e glória a Deus. Dá a impressão que a gente está competindo. Eu ganhei muita alma, 30 no culto. Olha, espetáculo. Mas eu não sou para ser glorificado. Então, está entendendo? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Vamos lá? Ah não, Jane, aí é comadinho comigo. Porque o quê? Quantas almas você ganhou esse ano? Se você ganhou uma alma, equivale ao mundo inteiro, sabia? Então vamos se esforçar. Quem ganhou pelo menos uma alma esse ano, levante a mão, vamos ver. Pelo menos umazinha até agora, e o ano quase no meio. Levanta a mão alto. Beleza, poucos. Tem problema não. Você que não levanta a mão, Deus tem uma proposta para você. Tem muita água para rolar debaixo da ponte até o final do ano, se Jesus não voltar. Quantos combinam aqui com o Espírito Santo que vai tentar pelo menos ganhar uma alma? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Uma alma lá no teu trabalho, uma alma na tua família, dentro dos teus familiares. Pelo menos uma. Cumpra esse papel. Porque quando você começar a fazer isso, você vai sentir um gostinho do que é fazer obra missionária, do que é pregar a palavra. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que é um erro muito grande. As pessoas pensam que fazer obra missionária é só nível de
estado, mundo, missionário literal, é só aquele que viaja, pega um avião, vai para você para onde fosse você. Temos missionários a nível mundial, estadual, cidade, região, lugar, todos nós. De repente você nunca vai botar pé num país estrangeiro, porque a obra que Deus tem contigo não é lá, é aqui. Rio Bonito, tá bom para você? Perto da tua casa, tá bom ou tá bom para você? Uma vez fiz a obra para a gente encerrar, porque histórias de missionário, uma missionária. Vou fazer a obra no lugar. Levei uma companhia comigo, não vigiei nada. Porque eu levei uma companhia comigo que queria passear. E quando chegou no aeroporto, eu já vi que a pessoa queria passear. Porque eu estava com uma mala pequena, básica, objetiva. E ela com uma mala imensa, parecia que ia morar para onde estava indo. E estava com um cinto, com uma fivela imensa, chamando a atenção, que agarrou lá naquela aparelhagem. Eu falei, meu Deus, não vigiei nada, né, Jesus? Você não vigiou, agora não. Vamos para viajar. Chegamos no lugar. Que lugar simples é esse? Eu quero comprar jaqueta de couro. Eu disse, olha, não sei se tem aqui não, mas tudo bem, gente. Na hora que tiver. E eu guardando e gastou. Na hora que tiver uma oportunidade, a gente procura. Aí o pastor foi nos buscar no aeroporto. E o pastor muito carinhoso falou assim: não vou deixar vocês no hotel sozinhos, não. Eu era solteira na época. Vou deixar vocês no hotel, não. Vamos para minha casa, minha esposa vai cuidar de vocês. Tem um quarto lá com suíte, mais confortável. Vocês topam ir então para minha casa? E ela me catou. Ah, não era hotel! Eu falei, cala a boca. Cala a boca. Mas eu falei, não era hotel. Eu falei, fica quieta. Educação, o pastor falou, vamos embora. Fomos realmente uma casa muito confortável, maravilhosa. Só que a pessoa queria passear. E obra de missão não é passeio, é batalha, é guerra. E chegando lá, em toda a viagem, em todo o processo, a pessoa reclamando o tempo inteiro que não tinha loja que queria comprar roupa, não tinha o que ela queria, e ligando para a família dizendo, é muito chato aqui, não tem nada. A ponto de virar para ela e falei, senta aqui, vamos conversar. O meu erro foi, de repente, não te explicar que a gente não está aqui a passeio, eu não vim aqui de turista. Eu vim aqui fazer a obra de Deus e achava que você ia vir como intercessora minha. Eu errei, você me perdoa. Mas pelo menos para! Porque nós viemos aqui para uma batalha. Tinha uma das hóspedes que estavam na casa, estava cometida de uma grave enfermidade. E Deus, durante a nossa estadia ali, curou aquela mulher naquela casa. E aquela pessoa passou a entender o que é a obra missionária. Trabalhamos, Deus fez grandes coisas naquele lugar. Quando vim para casa, pisei aqui no Rio de Janeiro, eu falei para aquela pessoa, nunca mais carrego você contigo para fazer a obra, porque você é turista e eu sou missionário. Que é isso? É verdade. Se você um dia se tornar, fala comigo. Mas até então, você é turista, então vai passear, porque a gente precisa trabalhar. João 5,17, versículo que eu uso, não é jargão. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Trabalhar, fazer a obra é isso, é batalha, é guerra. É pregar no microfone, sem fio, conforto, retorno, multidão cheirosa, linda, ouvindo. Mas é pregar também para no hospital, no CTI, morrendo, onde você diz para a pessoa, quer aceitar Jesus, Senhor? E ele vira para mim, com raiva, quase que sem fôlego, e larga um não! Isso dói. Mas a minha parte eu fiz. Isso é fazer obra. Fazer obra é pregar para centenas, mas pregar também para um. Estou contando histórias minhas. Motorista de Uber, eu estava atrasada para chegar no lugar. Nenhum Uber aceitava a chamada. Se tem algum Uber aí, presta atenção, aceita a chamada aí no próximo cruzeiro. Ninguém aceitava, mas ninguém aceitava porque tinha que ser ele. Eu falei, rapaz, muito obrigado, eu estou atrasada, eu tenho que pregar, e ninguém aceitava. E não, porque eu não sei porquê, eu não sei se é no meu celular, não sei o que é. Na chamada do Uber, está assim, missionária Júlia. Não está
animada para missionária. E ele falou, não, quando eu vi que era missionária, já entendi que a senhora tinha um compromisso, vamos embora. Eu falei, então corre! E durante o trajeto, falei de Jesus para ele. Jesus trabalhou na vida daquele rapaz. Você recebe essa palavra para a tua vida, Jesus tem obra para fazer. Jesus tem uma chamada linda para você, Jesus tem um ministério. Ele só quer que você se disponibilize com a tua pouca força, do jeito que você é, na idade que você tem, no dinheiro, com sem dinheiro, com fama ou sem fama, do jeito que você é. Deus está procurando pessoas disponíveis. Tem pessoas disponíveis aqui nessa igreja, tem pessoas prontas a ouvir o chamado aqui nessa igreja. Olha que coisa tremenda vai acontecer se essas centenas de pessoas que estão aqui saírem daqui com esse intuito de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. A gente vai ganhar Rio Bonito, Brasil e o mundo para Jesus. Ele conta com você. Aperta a mão de alguém que diga, o Senhor conta com você. Pode contar com você? Vamos ver aí rapidinho, a gente avalia, né, um pouquinho a pessoa. Aí você diz assim, Deus conta com você. Amém. Aquele amém murcho, medroso, mas não tem problema não. Jesus está aqui para trazer força, autoridade sobre a tua vida. Porque a gente se olha, a gente se diminui mesmo, não tem problema não. O nosso Deus é poderoso e Ele conta com você. Eu quero orar pela tua vida, para Deus avivar esse chama da obra missionária, do Evangelho, no teu coração. E você vai ser uma bomba, uma potência nas mãos de Deus. Eu quero ter mais em Rio Bonito, mais mulheres que pregam, mais jovens que pregam, mais homens que pregam, mais gente que louva, mais, muito mais. Não é competição, o Evangelho é multiplicação. Vamos aumentar, vamos multiplicar. De repente alguém que está aí do teu lado, você nunca ouviu essa pessoa cantar, pregar, tem talento aí, está quietinho. Nessa noite Deus vai colocar para funcionar esse instrumento nas mãos dele. E você vai sair da beira do rio e vai atender o chamado que Ezequiel atendeu. E foi para o meio das águas e nadou de braçada nas águas do ribeiro de Deus. E foi uma bênção para a glória do Senhor. Quem quer receber esse chamado de Deus nessa noite? Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Oh Espírito Santo de Deus, você que atendeu esta chamada, você que entende esta palavra, deixa eu subir aqui. Eu não vou nem te chamar aqui na frente não, eu quero crer que todos que entenderam e receberam a palavra entendem que você, dentro da tua possibilidade, da tua idade, de quem você é, o mistério está contigo, Deus quer te usar com força. Então você no teu lugar mesmo, não precisa nem vir aqui. Mas você que entendeu que a responsabilidade também é tua, nós vamos fazer um clamor aqui. E eu quero que você, neste momento, coloque a mão sobre o teu coração. Você que entendeu, é comigo, Deus. Eu também preciso. Eu também me coloco. Eu sei que a responsabilidade também é minha. Eu sei que talvez alguém precise ouvir a palavra e a responsabilidade está comigo. Então coloca a mão no teu coração e olhe para mim aqui, rapidinho, por 10 minutos. Olha aqui para mim, olha para cá. Certa vez eu preguei no Apolo, São Gonçalo, me prego muito aí para essa banda. E quando eu fiz o convite, como eu falei, vieram muitas pessoas à frente. Dentre elas veio um rapaz e me chamou a atenção que ele estava com um cordãozão, parecia ser de ouro, muito grande, então eu estava chamando a atenção, a camisa branca, um colar. E ele veio à frente junto com os demais, e ali Jesus se movendo tremendamente, pessoas vieram aceitar Jesus, ele também veio. E o Senhor me disse, se dirija a esse rapaz, entrega para ele algo. Então eu chamei ele no canto, falei, olha esse rapaz, Deus manda dizer para você, e ele, um olhão verde, chamava muita atenção, um olho arregalado verde, e aquele cordãozão. E o Senhor me mandava entregar para ele, olha só, hoje é a tua última oportunidade. Agarre, aceite Jesus mesmo, fica aos pés do Senhor, é a sua última oportunidade. E as lágrimas desciam, e ele aceitou Jesus naquele dia. Fui embora daquela igreja, voltei para reunir. Aquela igreja, como os irmãos aqui, somos família, de vez em quando eu vou lá. Demorou muito, eu voltei naquela igreja. E o pessoal todo me procurando, dizendo, Jane, eu queria que você voltasse, eu queria voltar para te contar algo, te contar. Eu falei, o que foi? Sabe aquele rapaz, naquele dia, eu comecei a lembrar, muita igreja, com muitos trabalhos. Sabe aquele rapaz assim,
assim? Eu falei, não lembro. Ele estava com um cordãozão de ouro, não sei, dourado. Lembro do rapaz? Pois é. Naquela noite, quando ele saiu do culto, ele era o chefão lá, no carro, lá no lugar. Pegaram ele, fuzilaram ele naquele dia. E eu olhei para o céu e disse, se eu não tivesse pregado a palavra para ele, estava aqui, ó. O sangue daquele rapaz é responsabilidade. Porque era minha responsabilidade pregar a palavra para ele. Preguei, ele aceitou Jesus. Estou livre dessa responsabilidade. Creio que está na glória com o Senhor. Está entendendo a nossa responsabilidade? Está entendendo que pode ser você que vai salvar a vida de alguém naquele momento X? Você. Então a gente não vai deixar passar isso nunca. Deus conta com você. Coloca a mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Pai querido eterno, a tua igreja entender a tua palavra. Uma palavra de reflexão, uma palavra de despertamento, uma palavra de aumentar a chama do Evangelho na alma daquele que prega a palavra. É aumentar a responsabilidade de todos nós, Senhor, nesta noite. Portanto, abençoa esse rapaz que está orando agora. Abençoa essa moça que está orando agora. Abençoa esse irmão, essa irmã que está entendendo que é ele, que é ela, que somos nós, que todos nós somos missionários de alguma maneira, que todos nós somos bênção, boca de Deus na terra, embaixadores do Evangelho. Pai, cada um sai daqui crendo e que todo complexo de inferioridade, comparação, medo também caia por terra e que essa pessoa seja uma bênção na tua presença. Para a glória e louvor do teu nome, nós entregamos cada um na palma das tuas mãos, crendo no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Agora a gente vai botar em prática o que a gente tanto falou aqui. Cadê os missionários e missionárias aqui? Levanta a mão. Com fé. Não faz assim não. Amém, Jesus. Faz assim, ó. É contigo. É Deus na terra que nos ama. Vocês credencial para ser missionário não, para pregar não. Abra a boca e prega. Deus vai te usar com força. Então cadê os missionários aqui? Os missionários, obreiros, vasos de Deus.